Oi belas, oi maravilhosas, como vocês estão? O meu nome é Carla Vieira e eu sou empresária no ramo da beleza. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha história. Para você que está chegando agora, conheça um pouquinho mais de onde eu surgi, porque hoje eu atuo, no ramo da beleza. Então eu tenho aqui uma colinha para que eu não esqueça de tudo que eu quero conversar com vocês e contar aqui, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a minha história. Então o primeiro passo, na verdade, para contar essa história, eu preciso contar um pouquinho mais sobre a minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. O meu primeiro emprego foi dentro de um consultório dentário, onde eu fazia todas as funções que vocês podem imaginar. Desde os agendamentos, das consultas, até a limpeza do lugar, tá? Até privada, sim, eu já fiz de tudo que vocês podem imaginar neste lugar. É óbvio que a gente vai crescendo, e aí eu fui trabalhando em outros ramos. Então, desde os meus 13 anos, eu trabalhei em clínica de odontologia, trabalhei com telemarketing, trabalhei como vendedora de loja de shopping por um tempinho. Já trabalhei na rua Santa Efigênia aqui de São Paulo, que quem conhece sabe, fica um período lá trabalhando. Trabalhei também com eventos, então eu era uma daquelas meninas que ia lá, ficava na frente de carros, que anotava ficha para vendedores de carro. Isso foi por um período também, então foi muitas atividades que eu fiz ao longo desses anos. E dos 13 aos 20 anos foi essa loucura em minha vida, trabalhei nesses ramos todos, vocês podem imaginar. É óbvio que acrescentou demais. Só que com 20 anos eu acabei entrando no mundo financeiro e aprendi que ao longo desses 10 anos que eu fiquei no mundo corporativo, grandes instituições financeiras, eu aprendi muita coisa. Eu falo que foi uma escola. Então eu fiquei basicamente dos meus 20 aos meus 30 anos no mercado financeiro. Fui gerente de contas, tinha muitas metas para alcançar, fora toda a parte de relacionamento com o cliente. Então eu falo que essas instituições financeiras que eu trabalhei, eu aprendi muita coisa, amadureci demais, porque eu entrei na verdade com meus 20 anos, menina total, e saí de lá, gente, basicamente com 30 anos. E aí, dos 29 para os 30, que eu acho que muita gente quer escutar, foi a transição de carreira, não só de carreira, de tudo, minha vida inteira se transformou a partir do momento que eu decidi realmente sair do mundo financeiro e vir para a da beleza. Só que, no meio desses 10 anos, eu já tinha tido um leve surtinho, que eu vou contar o surto maior que eu tive, que foi mais ou menos quando eu tinha 5 anos numa outra instituição que eu trabalhei, financeira, e eu decidi que eu queria fazer intercâmbio, e eu decidi e fui embora. Minto, não fui embora pra sempre não, voltei, tá, gente? Eu fui e fiquei durante 4 meses morando na Irlanda, em Dublin, e lá também eu aprendi muita coisa. Fui com o Rodrigão, que vocês conhecem, que é meu parceiro de vida, meu parceiro de marketing, meu parceiro de tudo aqui na Bela, aqui na clínica e aqui nos negócios. E acabei aprendendo muita coisa nesse intercâmbio. Só que em meados, quando eu voltei, em meados de 2014, nós estávamos numa recessão no Brasil, onde empregos estavam sendo muito difíceis de você conquistar, de você conseguir. E eu não queria já voltar para uma instituição financeira, para banco na época. Eu estava até procurando outros empregos, só que naquele momento, como eu tinha 5 anos de experiência no ramo financeiro, quais foram as vagas e quais foram os empregos que me apareceram? No ramo financeiro. E aí eu tive que voltar para o ramo financeiro, não tem jeito. E fiquei também longos 4 anos e pouco, quase 5 anos. Foi a troca, que eu saí do banco para a área financeira. E aí em 2017, mais ou menos no meio de 2017, eu surtei de vez. É um episódio até chato na minha vida, mas eu quero aqui compartilhar com vocês. Foi quando eu simplesmente, depois de um dia muito exaustivo, que eu tive dentro dessa instituição, eu estava numa padaria perto de casa, isso umas 10 horas da noite mais ou menos. Eu simplesmente entrei no carro depois que a gente foi comer uma sopa, tava uma estação meio do ano, mas tava friozinho aqui em São Paulo. Eu simplesmente virei no carro, virei no carro e soquei
o vidro do carro por umas 5, 6, 7 vezes, não vou lembrar. O Rodrigão, que vocês vão ver aqui bastante no canal, ele simplesmente olhou pra mim com uma cara tipo, de que tá acontecendo com essa mulher? E aí ele me disse a seguinte coisa: a partir de amanhã, você vai procurar alguma coisa para fazer da sua vida, porque você não vai e você não quer mais continuar nessa área. E eu lembro que o choro que eu tive naquela noite foi um dos maiores que eu tive na minha vida. E aí no outro dia, né, porque quando a gente chega no momento que é ou a gente muda ou a gente muda, eu já fui colocar em prática no dia seguinte. E aí eu comecei a pesquisar o que eu, né, uma mulher de 29 anos, em plena transição de carreira, né, decidida que queria mudar de área, o que eu ia fazer. E aí, para quem se engana, eu não comecei diretamente na área da beleza. Uns meses antes de vir, né, de fazer o primeiro curso na área da beleza, eu fui fazer um curso de customização de roupa no Senac. Foi muito legal. Foi mais ou menos uns 3 meses de curso, né? Eu lembro que eu ia todo sábado, né? Porque não tinha como, né? Eu trabalhava de segunda a sexta até altas horas. E aí, todo sábado eu ia aprender um pouco mais de moda. Então eu tentei ir pra moda. Só que aí na finalização do curso, eu curti, mas não foi aquilo que realmente meu coração falou, nossa, é isso que eu quero da minha vida. Em meados de 2017, você que está começando aqui na área, ou você que já é da área há muito tempo, sabe que em 2017 começou a vir as extensões de cílios, no método que nós realizamos hoje, para o Brasil. E aí quando eu vi aquela mensagem, né, eu lembro que eu entrei em um site pesquisando profissões da área da beleza, eu me deparei com as extensões de cílios e falei, opa, por que não, né, começar com as extensões de cílios? E naquele mesmo momento, quando eu fui me inscrever para o curso de extensões de cílios, porque eu curti aquele negócio, quando era que eu vi, eu não sabia como fazia, mas na hora eu gostei do que eu li, né, em todo o conteúdo que o lugar, aquela escola estava me apresentando. E aproveitei também para me inscrever no curso de design de sobrancelha. Na minha época, né, eu falo que na época que eu entrei, extensão de cílios ainda era mato, porque era pouquíssimos, contava nos dedos os profissionais que tinham entrado na área. E aí eu me deparei com a realidade daquele momento, que era uma área que estava vindo para o Brasil, e falei, né, por que não? Bom, comecei pelo curso de design de sobrancelhas. Isso eu tô contando a realidade mesmo, o que aconteceu comigo. Fui para os minhas primeiras aulas de design de sobrancelha, eu lembro que também foi de sábado. Eu fiz 2 sábados de design de sobrancelha e depois eu ia começar as extensões de cílios. E eu lembro que o Rô, ele ia me levar até a escola e me buscava depois de umas 4 horas, mais ou menos. Chegava no final, né, dos 2 sábados, eu entrava no carro, e aí, amor, gostou? Ah, gostei. Nossa, você gostou mais do que do curso de customização de roupa, de moda? Aí eu falei, gostei mais. Então você achou sua área? Eu acho que eu achei a área que eu quero, né, fazer a transição de carreira. Mas ainda não era certeza. E aí no outro sábado, já tinha passado 2 sábados, no outro sábado, eu fui começar o curso de extensão de cílios. Gente, quando eu comecei o curso de extensão de cílios, no dia, eu não sei explicar a felicidade que eu estava ao final do dia. Pra mim, aquilo era um negócio muito louco. E eu, que era uma pessoa, ainda sou um pouco ansiosa, mas eu era muito mais ansiosa, porque eu tinha que ir atrás de meta. Eu era muito, além de ansiosa, eu era muito estressada. Porque quem vem da área financeira, sabe como é a realidade de um bancário. E aí, aquilo começou, naquele dia eu passei por uma situação que eu falei, nossa, esse negócio ele me conforta. Fazer isso me deixa mais tranquila. Por quê? A minha cabeça, ela não ficava a milhão. Ela começou, no primeiro dia que eu me lembro, ela se concentrou na técnica, naquilo que eu estava elaborando. Então, para mim, aquilo foi muito surpreendente, foi muito gostoso. E quando eu entrei no carro, nesse terceiro sábado, né, fazendo o curso,
O Rodrigo pergunta a mesma coisa. E aí, amor, o que você achou? Eu olhei pra cara dele, isso todas as minhas alunas, todas as pessoas que passaram na minha vida, eu contei essa história, vão lembrar. Eu olhei pra cara dele e falei, amor, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Eu lembro que ele abriu um sorrisão e aí eu comecei a contar o meu dia, como tinha sido fazer um curso de extensão de cílios. Bom, foi aí que começou a minha trajetória de transição de carreira. E eu lembro que o curso ele se passou, acho que foi mais 2 finais de semana, 2 sábados, porque eu tinha feito a técnica de clássico fio a fio e volume russo. Minto. Foi clássico fio a fio e tufo. Fui aprender tufo nesse lugar. E aí, quando eu fui aprender tufo, eu lembro que não era uma coisa que achava tão correta, olha, minha cabeça, desde aquela época, né? Porque eu olhava aquilo e falei, meu, tem alguma coisa errada com o tufo, né? A gente vai vir aqui falar mais sobre as técnicas antigas, né? Que algumas pessoas fazem ainda hoje. Mas, aquela época eu já achei meio estranho, né? Aprender tufo, mas tudo bem, eu aprendi, né? Clássico fio a fio e amei. Finalizei o treinamento e eu lembro que eu cheguei pro Rô e falei assim, olha, eu já vou começar a me mexer, eu preciso montar um negócio, eu preciso ver o que eu vou fazer, por onde eu vou começar, comprar material. Ele falou, calma. Eu falei, não, calma não, vamos começar, que eu já quero até o final do ano sair, né, realmente do banco, sair da instituição financeira e trabalhar com isso. E, gente, é um dos assuntos que a gente vai tocar muito aqui no nosso canal, que é falar sobre empreendedorismo, né? É um negócio que sempre tocou meu coração. Sempre. E sempre, mesmo trabalhando no banco, eu pesquisava sempre como se tornar empresária, ramos, franquias. Gente, o que eu pesquisei de franquias para montar até eu decidir trabalhar com, né, um outro segmento, foi centenas, toda hora. E toda hora eu vinha no Rodrigo e falava, vou abrir um negócio, vou abrir um negócio. Só que eu não sabia por onde, né, por qual segmento. E aí, quando começou, né, esse trâmite aí de fazer a transição da carreira, eu comecei a me mexer, né? Eu comecei a fazer o que eu acho que todo mundo deve fazer. É começar, né, um passo de cada vez. Eu comecei a treinar em parentes, em amigos, tá? Eu comecei a treinar em algumas indicações de algumas amigas que começaram a me indicar, familiares que também começaram a me indicar. Então eu atuava naquela época basicamente na casa das clientes, eu atuava da maneira que eu conseguia. Só que eu já comecei naquela época, assim que eu decidi fazer a transição de carreira, eu decidi que eu queria sim montar o meu negócio próprio. É óbvio, gente, que quando eu montei lá em 2017, não havia concorrentes, basicamente, aonde eu morava aqui em São Paulo. Até mesmo em São Paulo, eram pouquíssimos os profissionais da área. Então, foi mais tranquilo, né? Eu falo que hoje existe muitos concorrentes, só que quando você se diferencia, eu falo que fica muito mais fácil de você conquistar clientes, tá? E aí eu comecei a comprar, né? Eu comecei a comprar um mês. Eu fui lá e comprei meu kitzinho de maca, mocho, carrinho auxiliar, a luz. No outro mês eu comecei a comprar os outros materiais que eu precisava. E eu lembro que em 3, 4 meses eu já tinha basicamente um estoque na minha casa, estoquezinho de como eu ia montar o meu primeiro espaço. E eu lembro que em meados de novembro de 2017, eu comecei a procurar salas comerciais, em prédio mesmo, né? E eu lembro que eu achei uma bem bonitinha, com um preço super acessível, tá? E acabei alugando a sala e decidi que eu queria realmente sair. E naquela época eu contei, né, pro meu gerente direto, pro meu superintendente direto, que eu queria atuar em outro segmento e eu precisava, naquela época, que eles me mandassem embora para me ajudar naquele pontapé inicial aí. E eu precisava do dinheiro, né, óbvio, para fazer com que o negócio acontecesse, né? E aí eu peguei, fui, montei meu espaço. E aí no meu aniversário de 30 anos, em 2017, tá?
eu inaugurei o meu espaço e adivinha o resultado? Foi incrível. Eu fui muito feliz naquele dia. Às vezes eu olho as fotos, os vídeos e até lacrimei dos meus olhos, porque foi uma vitória. E eu lembro que muitas pessoas do meu círculo falavam que eu não ia conseguir. Até pessoas que estavam comigo dentro daquela instituição riam, né? Como assim você vai sair do banco para trabalhar com extensão de cílios, né? As pessoas achavam meio que bizarro, né? A pessoa tá num puta cargo, a pessoa tem um cargo sensacional, a pessoa ganha, né, muito bem, porque eu ganhava muito bem naquela época e tinha um cargo super bom também no banco. Só que aquilo não me fazia mais feliz, porque nem tudo é dinheiro, né? Eu falo que você consegue sim trabalhar e ter dinheiro com algo que você goste. Então eu decidi sair e, para quem acha que tudo são flores, não são. Eu fiquei mais ou menos o final de dezembro inteiro quase sem cliente, tive pouquíssimas clientes, né? Fora as pessoas que me indicavam, porque daí em diante, quando eu montei meu espaço, eu precisava cobrar. E aí no meu aniversário, no dia 16 de dezembro de 2017, eu inaugurei, né? Na época não se chamava Bela, né? Meu primeiro espaço se chamava Espaço Carla Vieira. E para quem acha que eu já cheguei inaugurando e bombando, não, gente, é óbvio que não. Todo começo é difícil para qualquer pessoa, independente se ela está começando ou não. Conquistar cliente, a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, mas existem métodos de você conseguir mais fácil, que também é algo que eu vou vir falar aqui com vocês no nosso canal, tá? Então, o que eu fazia? Bom, agora eu inaugurei, eu preciso trabalhar. Então, eu trabalhava das 8 horas às 6 horas no banco e eu saía correndo do banco e ia pra clínica umas 6 e pouquinho, eu lembro que era bem perto. Então, até 6h30 eu já chegava na minha clínica e começava a atender as minhas clientes, né, minhas amigas, as pessoas que já estavam ali fazendo comigo. E eu comecei a atender. Então, teve casos que eu já atendi até 1, 2 da manhã. Teve casos que eu atendi de domingo, o dia todo. Eu não via, né, motivação maior do que atender em qualquer outro momento que eu tivesse, fora, né, o trabalho CLT que eu tinha, que era de segunda a sexta-feira, eu tinha que atuar. Eu tinha que fazer meu papel também naquele momento, enquanto eu estava ali. Então, enquanto eu aguardava aquela instituição me mandar embora, eu fiquei trabalhando nesses períodos que eu falei pra vocês. E aí, começou 2020. Não, tem um episódio aí. Então, no final de dezembro de 2017, eu tive a ilustre ideia, né, que além do espaço Carla Vieira, que eu tinha começado, eu queria o nome da minha empresa fosse Bela Lash Brows. Quando eu coloquei no Instagram Bela Lash Brows, eu lembro que apareceu a empresa Bela Lash. Depois pesquisem aí. Quem me conhece aqui já há mais um tempão sabe quem é essa empresa. E aí, era uma empresa também de extensão de cílios, só que dos Estados Unidos. Quando eu me deparei com essa empresa, eu falei, poxa, já tem uma empresa com o nome, né, do Instagram que eu queria atuar. E aí, eu me deparei com aquela situação, eu falei, vamos ver quem é essa empresa. Gente, eu lembro que quando eu entrei no site, eu fiquei assim maravilhada, né? Eu fiquei muito feliz com o que eu tinha visto naquele site, naquele Instagram. Porque como eu estava entrando na área, tudo que era de extensão de cílios, eu ficava louca. Minha vida era extensão de cílios naqueles momentos, naqueles primeiros meses. Então eu me deparei com aquela realidade e falei pro Rodrigo, né? Foi em meados de dezembro também. Eu cheguei nele e falei assim, o seguinte, eu adorei essa empresa, eu já pesquisei aqui e eu vou trazer ela pro Brasil. Aí ele olhou pra minha cara e ele, como assim? Eu falei, vou trazer ela pro Brasil. Ele, amor, você mal começou a empreender uma empresa brasileira, você já quer empreender uma empresa internacional? Aí eu olhei pra cara dele, sim.
e agora eu vou ver como eu vou fazer para empreender. E aí, gente, vou resumindo, eu consegui contato com a Bela Lash e nós trouxemos a Bela Lash. Eu falo que foi uma das coisas mais loucas que eu fiz na minha vida. Eu fui para os Estados Unidos sozinha, fui na Bela Lash, treinei, trouxe o nosso contrato de exclusividade aqui no Brasil. E simplesmente foi o ano mais incrível profissional da minha vida. Porque eu nunca achei que em pouquíssimos meses de estudos, dedicação, amor, né, naquilo que eu estava fazendo, eu poderia evoluir de um profissional para uma mentora, para uma professora. E aí, neste ano, eu comecei a treinar, inclusive os treinamentos internacionais. O meu treinamento era, né, da Bela Lash. Então, as pessoas que se formavam na nossa academia, então aí vocês já viram que passou de uma clínica para uma academia e as coisas foram acontecendo. E aí a gente começou também a trazer produtos para o Brasil para revender para profissionais aqui da área. Então, em 2018 e 2019, eu falo que foi os 2 anos que a gente mais cresceu. Foi uma loucura. Foram centenas de alunas treinadas por nós, né, treinadas por mim, e foi muito bacana. Só que em meados de 2017 e 2018, quando eu vi, né, trazer a Bela Lash para o Brasil, eu não poderia mais ficar no meu espaço, que o meu espaço ele tinha em torno de 20 metros quadrados. Ele era muito pitiquinho e pequenininho conforme a demanda que eu tinha naquele momento, tá? Para iniciar. E aí eu acabei alugando uma casa em torno de 300 metros quadrados. A casa tinha várias salas de atendimentos, tinha salas de treinamento. Era uma casa muito completaça. E aí a gente foi se desenvolvendo, a gente foi tendo alunas todos os finais de semana, as turmas eram lotadas. E essa transição de carreira, quando a gente realmente quer algo do fundo do coração, a transformação ela acontece por si só. Então as coisas foram acontecendo, as coisas foram evoluindo e é óbvio, gente, que nem tudo são flores, como eu falei agora há pouco. 2020, quando veio a pandemia, a gente decidiu que a gente não iria mais ministrar os treinamentos da Bela Lash e muito menos trazer os produtos. Por quê? Quando a gente trabalha com dólar, alta de inflação e tudo que demanda aí e com relação a custos, o nosso custos, né, de trazer a empresa, né, para o Brasil, de ministrar os treinamentos, ficou muito caro para os alunos, mas assim, absurdamente caro. Então, na época que eu ministrava, os nossos treinamentos era a média de R$5.000. E aí, nossos treinamentos ficaram muito acima devido ao alto do dólar e tudo mais que eu falei agora. Então, a gente preferiu não continuar aí com os nossos treinamentos e evoluímos, né, para os treinamentos online. Então, em meados de 2020, a gente começou, isso um pouquinho, janeiro mais ou menos, a gente começou a gravar os nossos treinamentos online. Foi muito bacana, porque aí eu passei de uma professora, de uma mentora presencial para este universo online. E foi muito incrível também. No começo eu fiquei resistente, porque eu não queria, que era difícil gravar, porque assim, quem tá aqui sabe que não é uma coisa muito fácil de fazer, né? E aí, a gente começou em meados aí de 2020, gravar os conteúdos de alguns treinamentos. E isso tudo, gente, eu tô falando de extensão de cílios. Mas é óbvio que nesse caminhar que eu tive, eu fiz vários trocentos outros cursos na área de extensão de cílios. Então hoje, para vocês terem uma noção, eu tenho mais de 23 treinamentos somente nas técnicas de extensões de cílios. Tem alguns treinamentos em micro, labial, de sobrancelhas, tem a Fibraus que a gente fez direto com o Branco Babique, tenho vários treinamentos de lash lift, tem vários treinamentos de design de sobrancelhas, até treinamento de limpeza de pele, dermaplaning, entre outros, eu fiz para conhecer ainda mais este mundo, né, que foi tão acolhedor, foi tão maravilhoso na minha vida, que é o mundo da beleza. Então, nesses anos aí de 2018 a 2020, eu me especializei tanto em tantas técnicas que eu falo, se você deseja se aprimorar em mais técnicas, você consegue sim se tornar expert, você consegue sim se tornar
muito bom naquilo que você faz. Então, tudo que eu faço hoje, desde as extensões de cílios, micropigmentação, todos esses tratamentos, né, que é mais a parte de embelezamento do olhar, gente, eu faço muito bem, porque eu estudo muito e eu sei aonde eu consigo chegar. E você que tá aí entrando na área, você que deseja, né, se aprimorar cada vez mais, saiba também que você é capaz. E aí é óbvio, gente, que em 2020 veio a pandemia. E aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Imagina, gente, que é serviço. Eu tive que parar, basicamente, de atender. Eu tinha uma equipe e as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis. Só que a gente foi lá, teve que dar um passinho para trás, se reergueu de novo. E hoje eu falo que a clínica, ela está tão forte, está tão estabelecida no mercado, que hoje a gente está indo voar para outros patamares que em breve vocês vão saber também. E é muito gratificante saber que é algo que você foi lá, criou do zero, ele foi se desenvolvendo e crescendo junto com você. Com relação à equipe, muitos de vocês vão perguntar, em 2018, quando eu trouxe a Benalete para o Brasil, eu vi que eu não conseguiria mais dar conta. Por quê? Eu dava tanto treinamento e eu atendia, era uma loucura, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Eu cheguei a ficar no começo da Benalete em torno de 3 meses sem folga, sem nem um dia de folga. Eu cheguei a ficar muito estafada. Mas eu estava tão feliz realizando aquilo e acolhendo outras, né, mulheres para trabalhar na área da beleza, que eu fiquei enlouquecida. Então eu não via, né, o tempo passar ou as horas passar. Só que eu comecei a falhar um pouquinho com as minhas clientes, porque eu não estava dando mais conta de atendimento, porque eu tinha que criar conteúdo, eu tinha que criar formas dos meus alunos aprenderem muito melhor e muito mais eficaz. Então foi quando a gente começou a trazer mais equipe. Então até o comecinho aí de 2020, nós tínhamos uma equipe aí já de 7 profissionais. Então assim, quando você começa, saiba que você começa sozinha, sem ninguém. É você com a sua vontade de vencer. Só que as coisas, elas acontecem. Então, se o seu medo é que as coisas não vão acontecer, elas acontecem. Pode ser que não seja no seu tempo, como muita coisa nesses longos anos não foram no meu tempo. Muita coisa a gente acaba postergando. Teve também a pandemia, que nós estamos realizando agora, neste ano de 2022. Então, tenha paciência, tenha muita calma, que se tiver no seu destino, as coisas vão acontecer. Primeiro, confia ali, ó. Confia nele, que as demais coisas, elas vão acontecer na sua vida. Então, gente, esse foi o resumão da minha história. E para quem tá chegando agora também, eu decidi vir, né, pro YouTube, porque aqui eu poderia ser realmente a Carla, que vocês vão acabar conhecendo aqui bastante no nosso canal, em todos os nossos vídeos. E eu decidi que, além de toda a experiência que eu tive com treinamentos durante 4 anos, eu queria que outras pessoas pudessem saber também o meu caminhar. Por isso que nesse canal a gente vai falar de muitas coisas além de técnica. Vocês vão aprender muito técnica aqui, vão aprender. Mas também a fazer os negócios de vocês acontecerem, se é realmente o que toca o coração de vocês. A gente sabe que empreender não é para todo mundo, mas quem realmente olha o empreendedorismo e os olhos brilham, saiba que eu estarei aqui para ajudar você. Então essa foi um pouquinho da minha história contada aí rápido, em torno de meia horinha de vídeo, para que vocês entendessem mais como eu cheguei até aqui. E se você acha que o mundo da beleza é para você, se você se encanta com essa área, é isso aí. Estude bastante, que eu tenho certeza que você também vai ser sucesso. Então é isso. Um beijo. Não deixe, óbvio, de se inscrever no canal, para que esse canal ele chegue para muito mais pessoas. E a gente se vê até o próximo vídeo.